sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe. E é claro, para jogo. Para jogo, Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Brasileirão não para, mas finalmente está de volta. Desde o quê? Fortaleza e Botafogo. Fortaleza e Botafogo, meu amigo, faz muito tempo que a gente não vê um joguinho do Leão de Série A. Meus queridos, foi no começo do mês passado, mas finalmente estamos aqui para falar tudo desse jogo muito importante. Afinal, Fortaleza precisa voltar a vencer na primeira divisão, né? Tudo bem, Fortaleza venceu seu último jogo contra o Fluminense, da Sul-Americana, mas na Série A, meu amigo, a última vitória foi contra o São Paulo na primeira rodada. Então, é urgente Fortaleza voltar a fazer 3 pontos. E é claro que você está mais que convidado para participar aqui dessa live com a gente, beleza? Detalhe, compartilha o link, comenta e a gente vai apurar aqui bem direitinho tudo sobre esse Fortaleza e Atlético Paranaense, tá? Chamar a vinheta, sem mais delongas, sem perder muito tempo. Quero logo falar desse jogo, quero logo falar de Fortaleza. Então, voltamos aqui em 3 segundinhos para poder falar de tudo de Fortaleza e nosso querido Cap. Não estou sozinho nessa, estou com o meu querido Márcio Renato. E aí, meu querido MR, como é que você tá, rapaz? Eu fiquei meio assustado agora, porque travou tudo aqui para mim. Nós Foi? caímos, eu caí, o que houve? Não, eu estou aqui. Você caiu? A tua voz está chegando para mim como se fosse um robô falando. E sua imagem está congelada agora nesse momento. Perigoso, perigoso. Mas dá para me escutar? Mal, bem mal. Rapaz, deixa eu ver aqui se o meu microfone está o correto. Ah, está o correto. É o Fifine. Não, me parece que é uma questão de conexão, Felipe, porque Aqui tá normal. Tá. a imagem tá travada e, e a voz está robótica. Ó, eu acabei de fazer um teste de velocidade e minha internet está boa. Agora voltou. Agora tá tudo normal. É porque Ah, ao vivo é assim mesmo, Felipe. ah, quem sabe faz ao vivo, tá? Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Vai ter muita gente que vai nos acusar de que nós gravamos esse pré-jogo na quinta-feira, 2 da tarde. Bora fazer o Só que seguinte. nós não vamos aceitar Uhum. esse tipo de Ó, acusação. bora fazer o seguinte. Eu tô vendo aqui no chat, já tem um pessoal perguntando. Porque se o cara Provavelmente. me disser que isso aqui foi gravado quinta-feira, 2 da tarde, Não, ele não tá de foi. brincadeira. Ele tá de brincadeira. Ele Bora tá de fazer o seguinte. brincadeira, porque é Bora, óbvio que é bora, sábado meu dia. bora fazer o seguinte. Só de mal, bora ignorar o chat hoje. Não, hoje eu tô por aqui com vocês do chat. Não vou ler Exato. uma mensagem. Zero. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar isso aqui como se fosse gravado. Sem Pronto. chat, sem nada. Vamos fazer só É. nós dois aqui. Estamos de Gostei. mal com o chat hoje. Chat. Vão pro cantinho da disciplina, como diria Super Nani. Tinha da disciplina, exatamente. Você assistiu Orelhas Super de Nani? burro para vocês. Orelhas de burro para vocês. Você assistiu Super Nani, MR? Assistia, mas eu assistia de forma quase apavorada, eu Remota. diria. Não, porque ela Rapaz. impõe um medo, né? Você sabe qual era o nome dela? Da Super Nani? Nani, eu imagino. Cris Polly. Eu lembro disso. Repito, Cris Polly. Cris Poli. Mas a Super Nani brasileira, né? Essa daí? Ela era argentina, né? Porque quando foram fazer o programa da Super Nani, eles preferiram Ah, chamar a da TV argentina porque ela já era mais famosa. Eles fizeram tipo o que o Fortaleza fez, foi buscar o sucesso na Argentina, na Argentina, tá certo. entendeu? Mas assim, Tudo MR, bem. a gente tá falando em buscar o sucesso na Argentina. Porém, buscar o sucesso na Argentina remete muita gente a noites de Copa, de Sul-Americana, que é algo que não podemos pensar neste papo aqui hoje. Porque amanhã não é Sul-Americana. Não é. Amanhã é a nossa conta de luz Campeonato Brasileiro. E assim,
eu já vou logo direto para o assunto. O que eu quero hoje é uma live dinâmica. A gente tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, tá? Antes de eu colocar a tabela, eu só queria te comentar aqui com a gente, porque chega um momento em que a gente olha para a Série A, MR, e começa a incomodar um pouco ver o Fortaleza já ali na segunda página. Ver o Fortaleza já numa sequência de 4 empates consecutivos. Não tem nenhuma derrota? Beleza. Mas já é muito tempo sem vencer. E eu acho que a gente precisa ligar esse sinalzinho de alerta e olhar com mais atenção para a primeira divisão, né? Sem sombra de dúvidas, Felipe, assim, voltar a vencer na Série A é fundamental, embora esse jogo, na minha opinião, ele seja muito difícil. E eu sinto que o Fortaleza vai... assim, cara, veja só. É um jogo que antecede 2 finais. Né? As 2 finais de Copa do Nordeste. Assim, eu Série A com a Copa do Nordeste. Não tem como. Mas sejamos racionais. Né? Se você tiver um jogador, por exemplo, que está num nível alto de Lucero ou um Pochettino, e você tiver de escolher. Travou para ti aí ou tá normal? Você tá no mute. Você tá no Agora mute. travou um pouquinho. Eu saí para dar uma espirrada, mas você, quando voltou, travou um pouquinho. Mas assim, problemas Mas da você, TV ao vivo. mas você continuou me escutando ou parou tudo uma hora? Agora eu voltei ali a escutar, mas antes deu uma travada. Pronto, então o que eu estava dizendo é o seguinte: num momento como esse, assim, numa dividida, se você tiver um jogador com um nível altíssimo de desgaste, vamos supor assim, um Pochettino ou um Lucero, que são jogadores que não têm reserva à altura. Não tem. Tá? E se você que tiver que escolher fisicamente entre colocar esse cara contra o Atlético Domingo ou contra o CRB na final, você escolheria o quê? Eu escolheria a final da Copa do Nordeste. Assim, tá na beirada ali do negócio. Então, assim, eu sinto que o Vojvoda vai colocar o melhor possível, mas ele deve levar em conta a iminência de se conquistar o tricampeonato do Nordeste. É um jogo da Série A. Né? É tanto que depois só vai ter Série A por muito tempo. Né? A Sul-Americana agora a gente só joga em Agosto. agosto. Então nós vamos passar aí 2 meses focados única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, que aí é a hora de, né, tirar o pescoço aí dessa situação e encostar, inclusive nos times de cima, né? Fortaleza ganhando, acho que fica, a gente vai já ver a classificação aí, mas ganhando fica cheirando os líderes. Né? Então tem esse elemento também, mas eu sinceramente acho que a gente tem que levar muito a sério o jogo de domingo. Temos que tentar vencer o Atlético, temos que tentar voltar a ganhar na Série A, mas eu vou entender, não só entender, mas eu vou corroborar com a decisão do Vojvoda, se essa decisão for de colocar um time mais alternativo. Tá? Tira o Lucero, bota o Kaiser, tira o Moisés, bota o Breno Lopes, tira o Pochettino, bota o Kevin Andrade, tira o Tite, bota o Cardona, tira o Brits, bota o Tinga, né? Tira o Rosseto, bota o Hércules, tira o Zé Wellison, bota o Pedro Augusto. Me diga aqui uma coisa, esse time é ruim? Não, longe Esse time disso. não é ruim, é um time competitivo que inclusive vários desses jogadores aí se confundem com os titulares, né? Por exemplo, quem é titular? É o Hércules ou o Rosseto? É difícil cravar a título de Não hoje, né, é? cara? Não é É difícil? O difícil. Moisés fez um jogo espetacular no Recife. Mas até então, a dúvida Machuca e Moisés é uma dúvida supernatural. Breno Lopes e Moisés é uma dúvida supernatural. O Marinho é uma dúvida. Estava no departamento médico até então. Ele jogar no lugar do Pikachu é uma mudança abrupta. O Cardona jogar no lugar do Tite. Então, assim, eu acho que o Voivoda até comentou, Felipe, na coletiva de pós-jogo contra o Trinidense.
Fortaleza hoje tem um elenco e você consegue trocar algumas peças mantendo um padrão de jogo, né? E eu acho que isso é a mais pura verdade. Lógico que tem algumas funções que sofrem mais ou precisam se modificar mais por característica, né? Por exemplo, tira o Bruno Pacheco para colocar o Felipe Jonathan. Muda muito a característica, né? São jogadores muito diferentes. Um joga mais numa segunda linha, o outro joga mais numa primeira. Mesma coisa Tinga e Dudu, né? Mas tirando isso, você tem boas opções em praticamente todos os setores do campo. Acho que dá para Fortaleza fazer um time inteiro fisicamente, com um bom poder de marcação e tentar ganhar o jogo. Mas eu não vou mentir, não. Apesar de ser em casa, no PV, é paia dizer isso, certo? Mas eu sou muito sincero. Eu acharia um empate um bom resultado. Mais um empate na Série A, não sei o quê. Mas com todo esse contexto que eu descrevi aí, de final do Nordestão, porra, eu tô pensando na final do Nordestão, cara. Todo esse contexto aí, se a gente conseguir um ponto contra o Atlético, que é o líder do campeonato, para mim já tá legal. E aí, depois do Nordestão, comemora muito e volta a focar na Série A. É isso aí. Inclusive, vou colocar aqui a tabela pra gente olhar Felipe, aqui o agora cenário. só um segundo. Opa! Queria pedir que você tirasse isso daí. Eita, rapaz. Tire. Porque nós Mãos ao alto. esquecemos de falar o mais importante. Não é Copa do Nordeste, não é Série A. O mais importante nessa partida é a defesa do cinturão do futebol brasileiro. Que hoje está na cinturinha do Leão do Pici e o Atlético vai querer tomar o nosso cinturão. Então, estaremos no estádio Presidente Vargas em defesa do cinturão do futebol brasileiro. Inclusive está aqui na tela. Aí, ó. Eu estava preparado, viu? Opa, perfeito. Você pensa que eu não estava preparado? Não, você é sintonizado demais. Ó, Fortaleza é o detentor do cinturão do futebol brasileiro e vai receber o desafiante Atlético Paranaense. Repita essa parte, por favor. Repita essa parte. O cinturão está com o detentor Fortaleza. Detentor. Detentor. Tá no meu. Detentor. E aí a gente vai defender. Ó, esses são os próximos jogos. O dono do cinturão Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense. E se continuar com o Leão, vai tentar segurar contra o CRB. Se for pro Atlético, vai tentar segurar com o Criciúma. Ou fica no Nordeste ou vai pro Sul. A verdade é essa. Então, é importantíssimo a gente vencer. Contra o líder do campeonato. Atlético Paranaense, que hoje é o líder, 13 pontos. O Bahia. Lembrando, viu, galera? A rodada começa hoje, tá? A 7ª rodada começa hoje. Bahia vem em segundo com 13, Flamengo tem 11, Botafogo tem 10, São Paulo tem 10, Cruzeiro tem 10, Atlético Mineiro 9, Bragantino 9, Palmeiras 8, Inter 7, Fortaleza 7, Grêmio tem 6 pontos, o Vasco tem 6, o Criciúma tem 5, assim como Juventude, Corinthians e Fluminense, e que nas 3 últimas colocações, Vitória com 1, Atlético Goianiense com 1 e Cuiabá com 0. Muitas equipes com jogos a menos, tá? Cuiabá tem só 4, Vitória e Atlético Goianiense aqui tem somente 5. O Juventude tem 4. O Criciúma só tem 3 jogos completos até agora. O Grêmio tem 4. O Fortaleza tem 5. O Inter tem 4. O Atlético Mineiro tem 5, assim como o Cruzeiro. E o restante do G6 já fez todas as suas partidas. Então, MR, detalhe. Fortaleza vencendo, ele consegue, pelo menos, voltar aqui, certamente, para a primeira página do Campeonato Brasileiro. E é importantíssimo a gente ter uma tranquilidade na Série A, porque você muito bem lembrou. Fortaleza agora vai ter um compromisso na Copa do Nordeste, que vai tomar essa próxima semana, né? E óbvio que o foco total vai ser no Nordestão, mas seria bom a gente ter um foco total no Nordestão com tranquilidade na Série A. E aí, esse é o ponto que eu acho que a gente pode debater muito bem acerca disso. Até vai ter, a galera acompanhou, né? Vai acompanhar a Petica, já tá ligada como é que funciona, mas o fato é que o Fortaleza ele pode decidir, ele pode meio que resolver sua vida. Imagina, MR, entrar numa semana decisiva de Copa do Nordeste e na 6ª rodada você já dormir com 10 pontos. Pô, cara, seria algo espetacular. A gente conseguiria pelo menos orbitar aqui entre o 7º colocado e o 10º
o que daria uma certa tranquilidade para o Fortaleza poder entrar em campo contra o time do CRB. Então vamos torcer aqui para funcionar, vamos torcer aqui para dar certo. Afinal, vale muito o Fortaleza sair vencedor, Fortaleza sair vitorioso lá do estádio Presidente Vargas. Detalhe, MR, o fato do jogo sendo PV muda alguma coisa nesse parâmetro do Fortaleza? Pelo estádio ser mais acanhado? Será que o Atlético vai sentir a diferença? Queria saber de você. Será que vai mudar alguma coisa o fato do jogo ser PV, além do, além do CEP da região? Felipe, eu acho que sim, eu acho que é uma atmosfera diferente, né? Num jogo como esse, assim, eu acho que tem um clima, né? Um clima à parte ali quando você joga no Presidente Vargas. Então eu acho que pode gerar um fator diferenciado aí pro Fortaleza, sim. Se vai ser suficiente ou não, né, para vencer o jogo, aí é uma outra coisa, mas eu acredito que o Fortaleza possa ampliar esse fator casa, até porque, assim, já que a gente não tem lotado tanto, a gente já não tem lotado tanto o Castelão, né? Sempre, porque 30 mil no Castelão sempre fica com aquela sensação de que está um pouco cheio, aliás, um pouco vazio, né? Você, no Presidente Vargas, você consegue colocar ali 18, 20 mil e já fica um estádio realmente com a cara, né, de estar mais lotado. Então eu confio muito nisso, né? Tenho essa expectativa aí muito grande, que a gente consiga uma grande vitória no PV, jogo muito duro, e eu acho que vai ter, que a atmosfera do estádio vai estar ali do jeito que o diabo gosta, né? Uma pressãozinha boa, e que isso se reverta em vitória, né, para a torcida do Fortaleza. E é exatamente sobre isso, né? Exatamente sobre isso que a gente estava questionando, né, a respeito dessa mudança de atmosfera, dessa mudança de ambiente, no que pode proporcionar para o Fortaleza. E MR, eu acredito que a gente já pode agora passar diretamente para o jogo, passar diretamente para a partida, falar dessa grande definição, mas somente a título de curiosidade, vamos só mostrar aqui os jogos, né? Os jogos aqui antes da gente ir para o campinho. Teremos Grêmio e Bragantino se enfrentando agora à tarde. Também Vitória e Goianiense, Fluminense e Juventude, Cuiabá e Internacional, Corinthians e Botafogo, o clássico Vasco e Flamengo, Atlético Mineiro e Bahia, Criciúma e Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo e, fechando a rodada, Fortaleza e Atlético Paranaense no estádio Presidente Vargas. Posso chamar o campinho, minha joia? Pode chamar o campinho, Felipe. A gente vai ter esse desafio aí, mas eu acho que antes valeria muito a pena você falar sobre os eventuais desfalques, né? Que o Fortaleza Rapaz. pode ter para essa partida aí. Eu acho que é um aspecto importante, né, desse jogo. Até onde eu sei, Felipe, não tem nenhum jogador suspenso, Uhum. né? Não tem nenhum jogador suspenso, mas, mas, nós temos o DM, né? Eita. Nós temos o DM. Não foi divulgado ainda, isso pode ter uma variação, mas eu acredito que Caleb e Marinho seguirão no DM. Uhum. Caleb e Marinho seguirão no DM, certo? Porque eles não estavam em transição no último boletim. Né? Eles não estavam em transição, eles estavam ainda no departamento médico. Então, acho que esses devem ser os dois grandes desfalques aí do Fortaleza para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Perfeitamente. Vamos chamar aqui então o campinho. Vamos tratar aqui já dessa provável escalação do Fortaleza. Deixa eu só ajustar aqui um pouco. Vamos lá começar a trabalhar nisso, né? Até porque vai meio que definir a vida do nosso querido Leão. Vai meio que definir os nossos compromissos dessa próxima semana. Eu acredito, MR, que a escalação que a gente vai ver aqui hoje, e amanhã, obviamente, lá no estádio Presidente Vargas, já vai ser um spoiler do que a gente pode encontrar na quarta-feira na Arena Castelão contra o time do CRB. Mas vamos lá. No gol,
MR, muda a competição. Porém, João Ricardo sempre permanece. Seja um time titular, seja um time alternativo, um time reserva, João Ricardo sempre tá lá. O Santos sentiu nem um gostinho. Contra o Atlético Paranaense, mantemos o nosso goleiro titular? Ou você acha que o Santos merece uma oportunidade contra o seu ex-clube? Assim, não é nem se o Santos merece ou não merece uma oportunidade, Felipe. Eu acho que não é exatamente essa a discussão. O que eu acho, cara, é que o João Ricardo ele vem fazendo uma temporada muito boa, né? Tem ali momentos de irregularidade? Tem. Tomou um gol ali contra o Vasco, que não deveria ter tomado. Esse último gol aí, esse gol da Trinidense, né? Foi uma falha generalizada da defesa, mas que ele teve uma saída meio ruim, né? Então, mas eu não sei assim se é ao ponto de discutir a saída do João Ricardo. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Acho que o, o, o João Ricardo deveria permanecer sendo titular do Fortaleza. É justo, né? Aí com a temporada dele. A temporada que ele vem feito. Que ele vem fazendo, né? Pelo Leão do PC. Por mim, eu coloco o João Ricardo, tá? Por mim é João Ricardo de novo atuando, nosso titular. E aí a gente pode começar meio que a olhar para essa defesa, MR, porque já muda o panorama, né? Como tem decisão no meio de semana, é interessante, assim, minha proposta, tá? Não é tentar adivinhar o que o Voivoda vai fazer, mas a gente tentar pensar um pouco com a lógica que ele pensa. Eu acho que seria o mais ideal para a gente tentar fazer aqui hoje. E de acordo com a lógica do Voivoda, um time para um jogo como esse não necessariamente é um time 100% reserva. Então eu acho que tem peças que a gente pode, por exemplo, ter em campo nesse jogo. Vou citar o primeiro, Brites. Eu acho que dá para fazer uma trinca semelhante ao que a gente viu com o Trinidense, porque assim, o sistema defensivo com o Trinidense foi Brites, Kusevich, Tite e Pacheco. Eu acredito que dá para fazer um desenho parecido, mas mudando esse final. Brites, Kusevich, Cardona e Felipe Jonathan. Pensei um pouco sobre isso. Acho que ficaria interessante. E eu gostaria de ver a sua opinião sobre essa montagem alternativa. Você pode repetir as suas opções só para eu conseguir visualizar aqui direitinho? Claro, claro. A gente manteria do jogo passado Britas e Kusevich. E do lado esquerdo, a gente faria uma mudança. Cardona e Felipe Jonathan jogando. Ficaria alternativo e não ficaria completamente desfigurado do que a gente considera um time titular. Você não acha que o Tinga poderia voltar? Eu tava pensando no Tinga para jogar contra o CRB, mas faz sentido a sua linha de pensamento. Faz sentido. É porque Não tinha o Tinga, pensado por esse o Tinga prisma. já não jogou. O Tinga já não jogou no jogo agora contra o Trinidense, né? Então ele não jogar Uhum. de novo contra o CRB me parece que deixaria uma distância muito grande. E o Brits, eu senti que ele saiu muito cansado, né? Assim, inclusive Uhum. teve uma hora que ele ficou meio atordoado em campo e tal. Eu faria o seguinte: três zagueiros: Tinga, Kusevich e Cardona. E aí os alas, Pikachu e Felipe Jonathan. Que aí pode virar um 4-4-2 com o Felipe Jonathan tranquilamente. É porque eu Assim, tenho né? um pouco bota uma linha de 5 aí, com Pikachu só para a galera conseguir visualizar melhor, né? Com o Pikachu e o Felipe Jonathan. Vamos lá, Pikachu. Cadê o boneco do Pikachu, meu Deus do céu? Pera aí, Juvenal, foi o que você fez aqui? Pera aí, cadê? Tá aqui, mas o Pikachu lá na ponte que partiu. Que Pikachu, nosso querido FJ, presente aqui. Desse jeito? Você estava se referindo? Exatamente. Exatamente. Exatamente assim que eu visualizo, né? E aí pode ser um 4-4-2 também normal, 4-3-3
com o Felipe John lateral e o Pikachu indo lá para a ponta direita. Mas aí é só para organizar mesmo assim a estrutura do time, como eu vejo, né? Gostei. Achei interessante. E aí, para fechar esse meio, como é que a gente faria? Bom, diga você que eu já. Você quer que eu comece? Comece, por gentileza. Ó, o que é que eu faria? Pensando muito na final. Já fui sincero aqui desde o começo da live. Pensando muito na final, eu iria com Hércules, que não jogou contra o Tunidense. Iria com Pedro Augusto, tá? Hércules e Pedro Augusto. E o Kevin Andrade jogando mais à frente. Esse seria o meu meio-campo contra o Atlético Paranaense. Pedro Augusto e Hércules, de volantes. E o Kevin lá na frente. Eu colocaria o Martínez no lugar do Pedro Augusto? Colocaria, mas eu acho que o Vojvoda não faria isso. Pedro Então não vou Augusto. nem alimentar essa ideia. Tá assim para ficar melhor. Pedro Augusto, Hércules e quem fechava aqui o meio? Como é? E Desse Kevin jeito? Andrade. Kevin Kevin Andrade, né? Andrade. Pronto, Kevin aqui fechando o meio. Talvez seja a última partida do Kevin antes de se apresentar à seleção venezuelana, né? Exatamente. E o ataque, minha? Quem seria a dupla? Rapaz, vamos lá. Nós temos aí algumas opções, certo? Mas eu acho que vai ser Breno Lopes e Renato Kaiser. Me agrada. Breno Lopes e Renato Kaiser. Fica um time competitivo, um time que vai ter como, por exemplo, opções no banco. Um Moisés, vai ter um Lucero, vai ter um Machuca, pode colocar um Martinez se precisar, um Rosseto. Eu acho interessante e me agrada, tá? Exatamente. Então pronto, acho que tá feito aqui o campinho, acho que tá montado, dá pra gente agora já vislumbrar como o Fortaleza pode entrar em campo para enfrentar esse Atlético, lembrando que é muito importante, apesar da final da Copa do Nordeste no meio de semana, a gente pode contar com um time que vai, com certeza, fazer a diferença. MR, basicamente então é isso, né? A gente conseguiu comentar aqui rapidinho sobre as nossas opções, conseguiu aqui rapidinho fazer um vislumbre do campinho, então acho que deu para a gente fazer aqui um abate geral de tudo para essa partida contra o Furacão, né? Exatamente, Felipe. Acho que a gente fez um pré-jogo aqui mais sucinto, né? E eu acho que a gente vê aí as possibilidades de vencer esse jogo. É um confronto muito cheio de nuances, né? Por conta do calendário, de estar espremido aí entre uma decisão da Sul-Americana e entre as finais da Copa do Nordeste. Mas eu vejo que com esse time alternativo aí, a gente pode tentar aprontar para cima do Furacão amanhã no estádio Presidente Vargas, meu amigo FT. É isso aí. Então agradecer a presença da turma que ficou até aqui. Tem conteúdo do GT, não se preocupe. Vamos ter esquenta, vamos ter live e tudo mais. Então fiquem ligados que diretamente do Presidente Vargas o GT vai trazer tudo, beleza? MR, um prazer te receber aqui. Valeu turma por ter chegado. Saíram agora do castigo. Fio chat, fique tranquilo. A gente vai agora agradecer todo mundo. Um abraço, valeu e tchau.